eu nasci aqui, em Vila Chã, aqui como tu já viste, a minha casa é atrás destas casinhas, né, onde eu nasci, vivi a vida toda aqui. Nasci assim, meus pais têm um tasquito mesmo ao lado da casa, que fazem peixe isso, e hoje tem um maior sucesso, mas não era assim quando eu nasci, quando eu cresci, quando eu era criança. Então eu nasci numa família assim, com poucos recursos económicos, nunca ninguém estudou na minha família. Estudou, a minha mãe tem a quarta classe, o meu pai tem, não sei se é o sexto ano ou nono, eu não sei muito bem, mas pronto, por aí. E é tudo assim, 12º máximo, a minha irmã, nunca ninguém tinha tido ensino superior, e eu sempre fui uma criança muito comunicadora, assim, tipo assim, eu sempre gostei de aparecer, eu sempre gostei de dançar, eu sempre gostei de ser convidada para ser a Protagonista, não é? protagonista em tudo, absolutamente em tudo, na escola, sabes, em todo lado. Nunca entendi muito bem, e eu hoje reconheço que é um dom, a minha comunicação é um dom, foi um dos maiores dons que Deus me deu, mas eu fui criticada desde muito criança porque eu falava demais, eu comunicava demais, eu só queria falar, só queria falar. Eu era uma aluna brilhante desde a primária, sabes? Sempre fui uma aluna muito boa. E lembro-me da minha mãe ou meu pai, quem fosse às reuniões da escola, vir e dizer assim: Eduarda, eu cheguei lá à escola e a professora disse. Eu gosto de contar estas coisas porque às vezes o que é que acontece? Aquilo que nos criticaram e aquilo que nos tentaram esconder, a maior parte das vezes, na nossa infância, a maior parte das vezes é os nossos dons. E se eu me tivesse calado, quando toda a gente me mandou calar, hoje eu não abria a boca para falar. Tanto na advocacia, que já lá vamos chegar, como hoje, que o meu papel hoje eu sei que é falar para o mundo. Bem, então, vinham e diziam assim, ela é excelente, brilhante, nada a dizer, é uma máquina. Porém, não se cala. E eu não consigo dar aulas, ela não se cala, ela quer falar com toda a gente, quer falar comigo, quer intervir na sala, quer comunicar, quer explicar tudo, não quer estar parada e só quer falar, 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 falar. Inclusive em casa, os meus pais não me aguentavam, dizem que tiravam, queriam ver televisão e aquelas coisas, eu em criança eu ia para a cozinha falar para os líquidos, para tudo, não sei o quê, porque eu queria era falar para os gatos, falar para toda a gente, porque eu queria era comunicar. Bem, pronto, isto para te dar este à parte. Depois eu tive uma vida que eu trabalho desde muito criança, muito criança. Muito criança, eu digo-te assim, meus pais abriram o restaurante quando eu andava no 5º ano de escolaridade, eu não sei que idade se tem, eu É fixo a minha 10, vida 11 anos. por anos, Sim, sabes, de sim, sim. escola, não é por idade, eu não sei muito bem ver a idade, sei ver em que Claro. ano é que eu andava. No 5º ano eles abrem e eu começo a trabalhar lá, meus pais não tinham empregados e eu começo a trabalhar. Sendo que o café, que aquilo é café, também restaurante, abria sempre 6, 7 da manhã e fechava à meia-noite 1. Eu não estava lá este tempo todo, Claro. mas o tempo que eu teria disponível eu Disponível era tinha que lá. trabalhar lá. Sobretudo de inverno não tanto, mas de verão, a partir de primavera, verão, era muito trabalho, muito trabalho. E isto foi assim até eu já ser advogada. Trabalhei muito, muito, tipo, ao ponto de infância e adolescência, as minhas amigas passarem à porta, porque estás a ver que a praia é aqui, não é? Sim. E elas para ir para a Para praia virem para a passavam à praia. porta do Claro. café e diziam, anda! E eu olhava para a minha mãe, ficava assim com as lágrimas nos olhos e dizia, e a minha mãe disse, temos de trabalhar para ter dinheiro. E eu dizia, não posso ir, tenho que ficar. Então eu comecei a dizer, eu quero poder fazer coisas. Eu quero poder fazer coisas, eu não quero esta vida, eu quero fazer coisas. E a minha mãe dizia assim: filha, se tu queres ter uma vida diferente da minha, meus pais nunca fizeram férias, meus pais só viajaram de avião uma vez e porque eu agora já em adulta Proporcionaste isso. proporcionei uma viagem aos Açores. Não que eles não possam, mas a realidade deles, sabes? Antes não podiam, mas agora podem, mas é a mente deles que é Sim. assim. Mas para dizer o quê? Eu nunca fiz umas férias na minha vida com os meus pais. Claro. Faço 40 anos daqui a 2 meses. Nunca. Adorava, nunca fiz. Ou seja, eu tive uma história assim. Até que a minha mãe começa-me a incutir das crianças assim: se tu queres uma vida diferente da minha, tu tens que estudar. Tu tens que estudar. Estuda, estuda, estuda. E meti aquilo na cabeça como uma verdade absoluta. Se eu quero uma vida diferente, se eu quero ter tempo, se eu quero poder ir à praia com as pessoas, se eu quero poder viajar, se eu quero poder fazer coisas, eu tenho que estudar. O que é que me foram dizer, não é? Uma pessoa determinada como eu desde criança. Também eu hoje que percebo da astrologia já entendi, eu tenho 5 planetas em Capricórnio, Sol, Lua, tudo, portanto, ambição, dinheiro, determinação é comigo, não é? Tudo que é profissional e etc. Então, o que é que aconteceu?
isso em mim transformou-se numa coisa muito positiva. Positiva que depois deu quase uma morte, mas Pois. inicialmente numa positiva, que é, então vamos estudar. Não tinha limites, não tinha limites. Lembro-me de estudar, lembro-me na faculdade, porque eu estudei na Universidade Católica, Direito, lembro-me de estar na universidade, eu fui muito boa aluna, sabes, e depois pus assim na cabeça, a partir sobretudo do terceiro ano, que eu só queria ter 18. O que é que uma pessoa tem que fazer para ter 18, não é? Estudar a nível de excelência, Claro. não é? E então eu tinha que estudar, e chegava uma hora, sabes que os exames são ali já na época de verão, sobretudo, aquele junho, não é? E a minha mãe vinha e dizia, filha, tens que vir para o café, temos que servir as refeições. Eu dizia, mãe, mas amanhã eu tenho exame, eu tenho que estudar. E ela dizia, mas para tu pagares a universidade, o dinheiro é daqui que vem. Se tu não vieres, não adianta nada estudar, porque depois também não vais ter dinheiro para continuar. Claro. E eu pensava, bom, chorava um bocadinho, assim com as lágrimas nos olhos, e dizia, mas eu quero estudar porque eu quero ter o 18, porque se eu quero uma vida diferente eu tenho que estudar, mas para eu conseguir estudar eu tenho que trabalhar ali. Então eu ficava assim... Na dualidade, não é? Muito, mas tinha que ir, não era opção, não é? Eu trabalhava tanto, a minha mãe conta muitas vezes esta história, o que é, havia festas aqui populares e muito trabalho, porque isto de verão fica cheio de pessoas a vir para a praia, sabes? E é lá que vão fazer comer. E agora a minha mãe tem muitos empregados, meus pais, mas a altura não tinham. Bem, para te contar, retomando aí, então eu ficava assim, com a lágrima no olho, sabes? Tipo assim, gente, eu só quero estudar, eu não quero ir me divertir, eu só quero estudar, mas eu tenho que trabalhar. E aí eu, então fazia uma coisa muito engraçada, eu não sei porque estou-me a lembrar destas coisas, vou-te contando, fazia uma coisa muito engraçada, para tornar o trabalho no restaurante motivante para mim, eu dizia, eu vou decorar de todas as mesas, todos os pedidos sem anotar. E tenho que chegar lá e saber todos. Criavas desafios. Criava desafios para mim. Para que aquilo para ti não fosse só trabalho físico, não é? Tu querias mentalizar, querias a parte mental a funcionar ali. Querias obter outro benefício, não é? Para a tua, neste caso era a memória, que poderias usar no caminho que te iria tirar daquilo que tu não querias, não é? E eu disse, eu nem sabia o que estava a fazer, não é? Claro. Mas eu disse, este tem que ser divertido para mim. A única forma de ser divertido é eu me desafiar. Vamos desafiar. A minha mãe era assim, como é que tu decoras isso tudo? Eu, não sei, mas bora, continua, estava tudo certo. E eu ia, pronto. Depois, eu consegui sempre ser muito boa aluna, mas com um perfeccionismo, com um rigor assim já acima da média. Exacerbado, completamente. Eu lembro-me que já no mestrado... uma vez, o primeiro exame, eu meti um foco, eu mudei da Universidade Católica para a Universidade Pública, para a Universidade de Direito. Eu meti um foco. Eu quero garantir que aqui também só consigo tirar 18. E quero acabar a tese, o meu mestrado, o meu título tem que ser com 18. Eu era alucinada por a perfeição. Eu era completamente obcecada por ser perfeita. O primeiro exame tirei 14. Eu lembro do meu ex-namorado na altura, que era o meu ex-marido, e a minha mãe, quando eu recebe-se no computador, não é? Na altura, não sei que as notas, eu quando recebi aquele 14 eu desatei a chorar como se eu tivesse tido uma nega. E ele, que também é advogado, estudante de Direito, olhou para mim e disse, tipo, eu não sei se ria ou se choro contigo por a tua loucura, porque um 14 é uma nota muito boa. E disse, não, porque vai estragar a minha amnésia, que merda, tipo assim, um 14 não, nem pensar. Claro que eu acabei com 18 na tese de mestrado, porque eu era muito aficionada pela perfeição, sabes? Mais tarde eu vim entender porquê, e eu vou-te contar, depois de tanta terapia, tanto retiro, tanto desenvolvimento, porque é que eu era tão perfeccionista, tanto porque é que eu autoconhecimento. queria ser tão perfeita. Isto tem uma dor emocional muito forte lá no fundo, como todas, quando nós buscamos um rigor tão apertado em tudo, mas eu vou lá chegar.